a gente vai falar de um tema que muita gente gosta. Todo mundo gosta de comer, todo mundo gosta de comida, boa comida. E qual a relação que a comida pode ter com o nosso signo? Você já parou para pensar nisso? Que tipos de alimentos combinam mais com o nosso signo, com o nosso estilo de vida, com a nossa personalidade astrológica? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo com o Everton Oliveira, que está aqui do meu ladinho. O Everton, aliás, deste lado aqui. Não, deste lado. Tá aqui, o Everton. Eu tô aqui do meu lado. na tela. Ele tá aqui, vocês estão vendo. Esse que está no mês de azul, que não está falando, é o Everton. Ele é chefe de cozinha e nutricionista. Então, em termos de comida, de saber mexer com a comida, de fazer comida e do que se pode comer, o que se deve comer certo, é com ele que a gente tem que saber, com ele que a gente tem que falar. Então, a gente vai começar, Everton, claro, pelo primeiro signo do zodíaco, que é o signo de Áries. O signo de Áries, como a gente sabe, caracteriza pessoas que são audaciosas, pessoas que são autoconfiantes, pessoas que gostam de desafios, que não aceitam perder, são pessoas inovadoras, são pessoas que não aceitam nenhum tipo de dependência, são pessoas francas, são pessoas enérgicas. Pelo tarô, a carta que rege o signo de Áries é a carta do imperador, é uma carta que tem tudo a ver com o signo de Áries. Mas e no sentido da alimentação, hein, Everton? O que você pode falar a respeito da pessoa de Áries na parte gastronômica? Então, a pessoa de Áries, pelas características dela, eu falo com propriedade, porque eu sou ariano, minha irmã é ariana, a pessoa ariana, ela é mais impulsiva, ela é mais impaciente, ela está sempre correndo, ela não gosta de perder tempo, e isso traz um problema muito sério para a alimentação, que é o fato de comer muito rápido. Então, a gente, às vezes, começa a comer muito rápido e não se dá conta. Então, isso pode atrapalhar bastante a nossa questão da alimentação, para fazer uma alimentação mais interessante, não comer tanto, porque às vezes a gente acaba comendo muito, porque a gente está comendo rápido ali, não viu que nem chegou a sensação de saciedade, entendeu? Então, a melhor dica que eu dou para um ariano é realmente parar, comer com mais calma, dividir melhor essas refeições para que ela consiga comer com calma, desacelerar nesse momento, porque senão ela vai continuar correndo e preferir comidas assim um pouco mais tranquilas. O que é mais tranquilas? Menos calóricas ali, uma comida mais focada em vegetais, legumes, frutas, tá? E agora o signo de Touro, que é o meu signo, que é um signo que costumeiramente dizem que é um signo de pessoas gulosas, pessoas que adoram as coisas boas da vida, boa comida, não gosta de nada feito às pressas, gosta de coisas bem feitas e coisas simples também. São pessoas assim que têm uma muito prática na hora de cozinhar, né? Pelo menos as características do signo de Touro. Inclusive, a carta do tarô que fala sobre o signo de Touro, que tem muito a ver, é a carta do Papa, porque é uma carta que fala sobre a questão do ensino, de fazer as coisas dentro de um sistema, e também transmitir o conhecimento que ele tem a respeito das coisas, as coisas boas que ele tem, que ele sabe, ele transmite para o outro. Então, é aquela coisa, talvez, de fazer a comida, ensinar aquele prato para outras pessoas para que elas continuem fazendo isso. Seria algo assim, o Everton? Ele é do elemento terra, né? Então ele cria muitas raízes e ele se apega. Então ele se apega muito de repente a um prato que ele comia na infância. Então ele quer fazer exatamente igual. Ele quer fazer, ele tem aquela memória afetiva. E isso é muito bom. Esse sexto sentido que a gente tem para a alimentação, ele traz muitas características benéficas. Só que muitas vezes essa característica afetiva pode trazer a gente para uma alimentação que talvez não seja uma alimentação tão adequada, cheia de gordura, porque às vezes tem muita fritura, às vezes tem muita coisa. Tudo nessa vida você poderia consumir, pode. Agora, o problema é a quantidade. Você está mais que cansado de escutar eu falando sobre isso, mas a quantidade é o que às vezes pega ali. Então, a gente pode fazer aquele prato da infância, a gente pode comer aquele bolo, aquela coisa,
mas tentar trazer isso para porções menores, tentar, de repente, adaptar essa receita para uma receita um pouco mais saudável, dentro daqueles conhecimentos antigos que a gente tem, dentro daquelas raízes que a gente tem, tentar trazer isso daí para uma versão mais saudável disso tudo. Tudo bem, o taurino, muitas vezes, ele acaba não gostando muito de mudar uma coisinha ou outra ali, mas, às vezes, alguma coisa, quando pega ali no paladar dele, e ele testa e acha que fica bom, ele tem muito orgulho daquilo. Então, ele vai ficar muito orgulhoso de ter transformado aquela receita, aquela preparação, em algo que seja melhor para ele mesmo. Então, eu acredito que essa característica, esse tradicionalismo dele, é uma coisa que pode ser benéfica também nesse caso. O taurino, ele tem as características sensoriais, então não necessariamente uma comida vai representar ele melhor ou pior. Então, é mesmo aquela comida caseira, aquela coisa que traga aquela memória afetiva para ele, né? E a dica aqui é tentar maneirar na quantidade, né? Para não exceder essa quantidade. Não quer dizer que não possa, quer dizer que pode, mas não uma quantidade tão alta. Agora a gente vai para o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos é muito marcado pela comunicação. São pessoas falantes, são pessoas inquietas, pessoas que estão sempre se movimentando, mas também têm um temperamento meio instável e tem uma agilidade mental muito grande, né? Eles têm a mente deles funciona muito mais rápido, talvez, do que da dos outros signos. E a carta que representa bem a questão do signo de Gêmeos é a carta dos enamorados, por conta dessa coisa, dessa dualidade. Uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa a outra. Ele sempre está numa certa dúvida. Se tudo para ele é uma alternativa, ele sempre está buscando alternativas na vida dele. Nunca uma coisa é definitiva, é estável para ele. Né? E na parte da alimentação, Everton, o que você vê sobre a alimentação para o signo dos geminianos? Então, os geminianos, eu posso dizer porque eu tenho um irmão que ele é geminiano. Ele é exatamente assim, ele tem um temperamento muito mutável. Então, uma hora é X, outra hora é Y, daqui a pouco é B, daqui a pouco é A gente não consegue entender muito bem para onde que está indo a mente dessa pessoa. Mas eles são extremamente comunicativos, são extremamente criativos, a mentalidade deles parece que está sempre um passo à frente. Então, muitas vezes, essa rotina, isso transforma eles em pessoas assim que às vezes não ligam tanto para a comida, né? Então, o fato de não ligar tanto para a comida, não ter uma rotina, né? Porque para eles, uma hora eles podem estar numa rotina, outra hora eles não podem, né? Pode largar o prato de comida lá e sair e fazer outra coisa. Então, isso daí pode trazer alguns problemas para algumas pessoas, no sentido de, às vezes a pessoa precisa ter uma rotina ali para consumir algum alimento que vai trazer uma saciedade para ela não ficar com fome ao longo do dia. Às vezes ela é uma pessoa que quer ganhar massa muscular, ela não vai conseguir ganhar uma massa muscular se ela não tiver uma certa disciplina. Então, esse tipo de comportamento do geminiano acaba sendo negativo nesse sentido. Então, um alimento que possa trazer ali uma característica benéfica para ele é algum alimento que propõe uma saciedade, que vai liberar energia para ele ao longo do dia, né? E ao mesmo tempo que ele vai conseguir ter essa saciedade, essa energia de uma forma constante. Então, um alimento mais integral, uma dieta rica em proteínas boas, né? Carnes brancas, peixes, esse tipo de coisa ajuda muito, né? E uma coisa interessante para o geminiano é ele tentar colocar alguns alarmes para comer, né? Porque já que a cabeça dele está sempre um passo à frente, ele tentar colocar ali os alarmes para doutrinar, né? Para ele realmente saber que aquele momento ali é o momento dele pegar, parar o que estiver fazendo e ir comer. Porque ele esquece. É porque não que necessariamente ele esquece, às vezes ele acha alguma coisa mais interessante, mais importante na cabeça dele para fazer.
Entendi. E por serem pessoas muito criativas, que estão sempre uma ideia hoje, outra amanhã, um cardápio variado para eles seria o mais ideal, é isso? Sim, no caso deles, não tem como a gente pegar e fazer aquela coisa restritiva, de tipo, você vai comer banana com aveia. Você não vai conseguir comer banana com aveia a semana toda. Você um dia vai comer banana com aveia, um dia você vai comer pão com geleia, um dia você vai comer. Cada dia é uma coisa diferente para eles. Então, variar bastante nos alimentos. Ir na feira, um dia vai comprar agrião, um dia vai comprar rúcula, um dia vai comprar alface, cada dia ele vai tentar fazer uma coisa totalmente diferente. Isso é bom, porque assim ele consegue provar de tudo, ver o que ele realmente gosta e seguir nessa linha. Então, uma alimentação bem variada é até vantagem para ele na questão de nutrientes. Agora a gente vai falar sobre o signo de Câncer, que é um signo bastante emocional. São pessoas que têm uma sensibilidade muito aflorada, são pessoas que acabam tendo alguns problemas até no sentido de receber ordens, né? Eles evitam entrar muito em conflito, eles tentam sempre fazer uma mediação das coisas, aliás, e são muito nostálgicos também. Então, baseado nessa coisa que dizem que o canceriano é uma pessoa, ele tem uma característica muito emocional. Você acredita que o canceriano a comida tem que suprir alguma coisa emocional dele? Tem alguma ligação emocional com ele? Lembrando que a carta que segue, que rege, né, o signo de Câncer é a carta do carro, tá? Porque ela está sempre em movimento também. Ela mostra, tá longe aqui, deixa eu pôr mais perto. Ela está sempre em movimento e mostra que você tem que ter um controle sobre as suas emoções, tá? Tanto que você vê aqui o homem conduzindo a carruagem e as duas esfinges. Ele tem que controlar. Cada esfinge dessa representa as emoções dele, tá? Então, Everton, o que você me diz? Então, canceriano. Os cancerianos, eles têm essa característica de sentimentalismo, de ser realmente muito sensíveis. Eu conheço cancerianos que, se você falar um A muito mais alto para ele já vai começar a ficar sentido. Então, às vezes, a gente fica pisando em ovos ali para poder falar alguma coisa para um canceriano. E é uma característica boa, né, essa característica. Porém, isso traz alguns problemas, principalmente de compulsão, né? Porque às vezes você tem que descontar alguma coisa em algum lugar. Isso pode gerar um transtorno. Pode gerar um transtorno de compulsão, pode gerar um transtorno de bulimia, de repente de botar tudo para dentro, depois botar tudo para fora. Então tem que tomar muito cuidado, porque essa parte sentimental, se ela for carregada para dentro da comida, do prato, de alimentação, isso pode gerar alguns problemas. Mas uma coisa que é interessante para eles é que eles são bem sentimentais, eles têm a mesma memória afetiva que um taurino, então é a mesma característica de receitas tradicionais, de memória afetiva, daquele sentimento, daquele sexto sentido, também vai se aplicar aqui para eles. Então, procurar dentro dos livros de receita tradicional da família alguma opção que seja boa, que seja uma opção saudável, que seja uma opção que vai lembrar de alguém bem legal, alguém que foi muito importante na vida dele, e ele consumir isso, né? Não deixar para comer em intervalos muito longos, né? Porque esses intervalos muito longos sem se alimentar pode gerar problemas de compulsão também. Então, você deixa um intervalo muito longo, de repente alguém discute com você. Você vai comer até o reboco da parede. Então, uma alimentação rica em fibras, aveia, por exemplo, legumes, verduras, seria uma ótima alimentação para eles, porque isso propõe mais saciedade, então tem muito mais vitaminas e ajudam nessa questão do equilíbrio emocional, né, no caso. Evitar um pouco de cafeína, essas coisas assim, que pode gerar alguns efeitos aí mentais que não são tão aceitáveis. Olha só, agora a gente vai falar sobre o signo de Leão. O signo de Leão, sempre quando eu penso nele nessa questão da alimentação, eu vejo ele aquele cara que a gente vê em filmes, né?
que é o chefe de cozinha que chega mandando em todo mundo, dando bronca nos outros assistentes da cozinha, dando aquelas broncas, né? Porque ele é meio autoritário, ele gosta de ser o centro das atenções, ele gosta de mandar mais, ele tem um calor, uma intensidade, um calor, eles não têm medo de desafios. Então, quanto mais desafio tem para eles, melhor. Então, temos que servir não sei quantos pratos, não sei o quê. É bem leonino essa função, né? Bem, combina muito, assim. Eles são pessoas que falam muito bem em público, que gostam de se expressar e não gostam de críticas. São, assim, os líderes. Então, para mim, lembra muito aqueles chefes de cozinha, que eu não sei se são de verdade, porque a gente vê em filme, que eles chegam dando bronca. Não sei se você é assim também, né? Não, não, não. Eu tenho outras características. Mas O meu esses defeito é ser. personagens, de O meu verdade. defeito maior é ser sincero demais, mas tem muitos chefes de cozinha que são daquela forma mesmo. Então, aqui a gente mostra a carta que só poderia ser essa para o Leonino, que é a carta da força. Tá? A carta da força tem, inclusive, um leão, porque é aquele que é difícil de controlar. Tá? Você tem que ter muita diplomacia, porque é muito forte. São pessoas que têm uma força, uma intensidade muito grande. Então, às vezes, ela tem que se controlar de tanta energia que ela tem. E isso, às vezes, não é tanto por mal, mas acaba passando para as outras até uma imagem de uma pessoa dominadora, e talvez não seja dela, é uma coisa característica dela. Mas na alimentação, Everton, o que a gente fala para os leoninos? Como que é a relação deles com a comida? O leonino, ele é aquela pessoa que quer ser o centro das atenções. Para ele, se não tiver lá na frente do palco, nem tá no palco, nem quero, e é isso daí. Um grande problema desse senso de atenção que ele tem é que muitas vezes para ele, tanto faz a comida. Ele pode ficar grandes períodos sem comer, depois fazer uma refeição gigantesca no final do dia, para ele está tudo certo. Isso não é tão interessante, né? Porque ficar grandes períodos sem se alimentar pode trazer problemas de saúde ali para ele, pode trazer ali problemas de retenção, de gordura, enfim. Muitas vezes isso acaba sendo totalmente o contrário do que ele gostaria, né, que fosse. Então, isso vai gerar um certo desconforto, vai gerar um pouco de problema ali para ele, porque ele quer ser o centro das atenções. Então, uma dica que eu dou em relação à alimentação para um leonino é que ele tente dividir um pouco mais as refeições que ele vai fazer ao longo do dia, né? Por mais que ele realmente não sinta fome, não sinta vontade, para ele tá tudo certo, ficar sem comer o dia inteiro, ele tentar fracionar essa alimentação para ele ficar comendo ao longo do dia inteiro, para isso não causar nenhum problema para ele. Eu costumo dizer que um leonino ele pode ser muito fácil um influenciador. Então ele está no papel dele, né? Um influenciador digital, um youtuber, e isso é muito bom, porque ele é um carreador de bons hábitos também. Então, se ele fizer alguma coisa legal, assim, um prato, ele vai querer mostrar. Ele tem muito orgulho. O leonino ele é extremamente orgulhoso. Então, ele vai pegar e vai mostrar e vai querer falar, olha, esse prato fui eu que fiz, é assim, é assim que faz. Depois que vocês fizerem, sempre me mandam para eu ver como que tá. Então, ele pode ser um carreador de bons hábitos também. Então, ele é um signo assim que eu gosto muito, porém ele é um signo difícil, né? Então, se ele pega ali a pontinha ruim da alimentação, que é ficar sem se alimentar, é fazer hábitos que não são tão legais, aí pode trazer um certo problema. Mas se ele pega ali as coisas boas da alimentação, ele consegue um êxito muito grande e pode trazer isso para muito mais pessoas do que a gente pode imaginar. E uma dica para vocês que alimentam o leonino ou que se relacionam com o leonino. Se ele fizer uma comida e você não gostar, se você falar que não gostar, ele vai ficar muito bravo com você. Essa é a dica que eu dou. Ele não aceita crítica. A comida dele é a melhor do mundo. Pode estar muito salgada, estar exageradamente doce demais ou amarga. Se você falar, ele vai ficar revoltado com você, não é isso, Everton? Agora imagina um ariano com um leonino, que o ariano não vai falar que não vai mascarar, ele vai falar, nossa, essa comida tá horrível, que coisa, o que você colocou aqui? E vai querer treta, porque o ariano é assim, se não tiver treta ele nem vai.
O ideal, então, é colocar o ariano com o leonino num restaurante grego, né? Porque vocês já vão quebrando o sovaco. Bom, agora a gente vai falar sobre o signo de Virgem, que é um signo muito observador, muito metódico. Ele é todo cheio de detalhes, detalhista, né? São pessoas que têm uma tendência a cuidar muito de si mesmas, elas se preservam muito. Algumas chegam ao ponto de serem hipocondríacas, tá? Elas não gostam de perder tempo com nada, são objetivas. E também, não, ao contrário dos leoninos, elas não gostam de ser o centro das atenções, elas gostam de ficar na delas. Vivem a vida delas tranquilamente, mas observando tudo de longe, quietinhas. A carta que rege o signo de Virgem, dos arcanos maiores, é a carta do eremita. A carta do eremita é bem o virginiano mesmo, porque ele prefere se afastar do mundo, prestar atenção no que acontece na vida dele, adquirir conhecimentos e não necessariamente ficar expondo isso para o mundo. Para ele, o alimento, como se eu posso dizer, o conhecimento, que pode ser considerado também um alimento, é importante para ele, a sabedoria. Ele não faz questão de se gabar disso, né? Agora, no campo da comida, como que é o virginiano, Everton? Então, o virginiano, ele é o extremo oposto ali do leão, nem parece que ele está tão perto, né, do signo, mas ele é muito oposto a ele é mais reservado, ele é mais introvertido, mais meticuloso, é aquela pessoa que vai sentar no cantinho na festa de óculos escuros, vai ficar só assim, observando de longe, e tá tranquilo para ele, mas no campo da comida, ele, como essa característica dele de ser mais introvertido, ele dá a ele uma coisa excelente, que é a autoobservação, né? Ele consegue prestar mais atenção nele próprio. Então, ele consegue verificar ali se alguma coisa está um pouco a mais para ele, está um pouco a menos, se aquilo está fazendo efeito no corpo dele, se não está, como que está fazendo. E isso é muito bom, né? O virginiano que tem essa característica de autoobservação, ele vai muito mais longe nesse quesito de repente, seguir uma dieta, de repente, chegar a um objetivo de ganhar uma massa muscular ou atingir algum objetivo, né? Então, não é para mostrar para os outros, mas isso ajuda muito ele próprio a colocar em prática tudo que ele pesquisou, que ele já sabe sobre aquele assunto, né? Uma característica que eu vejo muito em virginianos, não sei se são todos, mas quem tiver aí, tiver essa característica, depois até pode comentar aí, é o metabolismo lento, né? O metabolismo dos virginianos, alguns deles mostram um metabolismo um pouco mais lento, né? E demora um pouco a digestão. Isso pode trazer alguns problemas ali para eles, no sentido de consumir, né, grandes refeições e ficar ali sofrendo com refluxos, problemas assim gastrointestinais. Qual que é a dica nesse sentido? Mais frutas, mais legumes, né, porque aumentam a sensação de saciedade, eles têm uma digestibilidade bem legal, né, eles ajudam ali a empurrar o trânsito intestinal, então a gente consegue uma característica bem legal com frutas, legumes aí para ele, né? A mesma coisa que eu falei para um outro signo, fracionar um pouco, né, essas refeições, para que o organismo ele comece a trabalhar ao longo do dia inteiro, né? Então ele é um metabolismo lento, então ele vai ter que começar a trabalhar desde de manhã para terminar o final do dia trabalhando ainda. Criatividade é uma característica bem interessante do virginiano, né? E ele pode demonstrar essa criatividade propondo altos desafios, né? Então, tipo, esses altos desafios colocar combinações de pratos, de repente se autodesafiar a comer alguma coisa que seja mais saudável. Eu vou propor um alto desafio para mim de passar uma semana comendo fruta no café da manhã. Eu só nunca comeu fruta no café da manhã. Isso é algo interessante. Ele não precisa mostrar para todo mundo, aliás, não vai mostrar para ninguém, porque é um desafio que ele vai propor para ele mesmo e ele vai correr atrás, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante para um virginiano.
Como o virginiano é muito metódico, é muito certinho, você pode ter certeza que se ele se propuser a comer frutas uma vez por semana, ou uma semana só de frutas, ele vai comer as frutas uma vez por semana, ele vai seguir certinho. Como, de repente, um virginiano na cozinha é aquele também que, se tem que fazer uma receita e está lá 2 xícaras de farinha, ele vai colocar 2, vai medir as 2 xícaras, vai colocar uma xícara, 300 ml de leite, 300 ml, vai medir na garrafinha, né? Ele é todo certinho. Então, ele com certeza acredita que o virginiano consegue seguir com mais rigidez uma dieta, ou não? Ele provavelmente consegue sim. Pela característica, ele consegue, essa característica meticulosa que ele tem. E pode ter certeza que esse virginiano, se ele pegar uma receita lá que está escrito 300 ml de leite, colocar 300 ml e não der certo, ele vai xingar. Ele vai xingar quem fez a receita e deu a quantidade errada para ele, né? Ou o dono da fábrica da farinha de trigo, né? Alguém vai ser xingado. Agora a gente vai para o signo de Libra. O signo de Libra é o signo conhecido pelo seu senso de justiça, pelo seu equilíbrio. Então, ele é um signo que sempre tenta fazer a conciliação das duas coisas. Ele dificilmente entra numa treta, ele vai sempre tentando conciliar. Para ele entrar numa treta, ele tem que estar realmente no último recurso. Ele sempre vê os 2 lados do problema, eles buscam negociação dos problemas, né? E são pessoas objetivas também, diplomáticas, e costumam ser pessoas muito elegantes, né? Que têm uma postura muito elegante. Eu acredito que na forma de comer até, deve ser aquelas pessoas que comem com talheres, tudo certinho, gostam de bons vinhos, bons restaurantes, pelas características do libriano. E a carta do tarô que diz a respeito dos librianos é a carta da justiça, claro, que tem a balança aqui. Então, é uma carta que fala sobre o equilíbrio, sobre tentar conciliar as coisas e, às vezes, até ser um pouco racional demais também. Pensa-se muito usa-se mais a cabeça do que a emoção. Então, o Everton, a gente pode dizer que a alimentação do libriano também segue essa linha, não tão emocional como a do canceriano e a do taurino, por exemplo? Olha, essa característica do libriniano de ser um pouco mais elegante em todas as questões, ser mais socializável, mais diplomata, ele traz uma característica um pouco diferente dos outros signos, que também tem a ver com a característica geral dele, que é a indecisão, né? Então, essa questão da indecisão que o libriniano muitas vezes carrega, ele pode influenciar diretamente na comida. Será que eu como isso? Será que eu como aquilo? Será que eu como outro? Será que eu como tudo? Então, uma característica interessante dessa indecisão, uma dica, né, para aquele libriniano que se encaixa nessa categoria, é ele fazer pequenas porções, né? Eu não sei se o pessoal aí eles conhecem, mas tem uma coisa chamada porções degustação, né? Principalmente naqueles restaurantes muito chiques, eles servem uns pratinhos com quase nada de comida. É uma porçãozinha, é um pedacinho de alguma coisa, mas é uma porção degustação de tudo que tem no cardápio. Então, isso é uma característica que, às vezes, o libriniano ele precisa. Ele não vai precisar escolher, ele vai comer tudo, né? E é uma porçãozinha pequena, é uma coisa pontual ali, é uma coisa que não vai fazer grandes estragos, como se ele estivesse, de repente, comendo uma pratada de arroz e feijão e, de repente, ele quer comer um macarrão. E aí ele passa, vai e come o macarrão também. Daqui a pouco ele está querendo comer a polenta, e aí ele vai e come a polenta. Então, isso traz esse equilíbrio, né? Porque são pequenas porções, ele está provando um pouco de tudo e é uma coisa positiva. Agora, uma outra dica de local que ele pode se encaixar ali, que ele pode ir, é um restaurante mexicano, para ele comer tapas, né? Tapas são aqueles pequenas porçõezinhas também, são coisinhas que você pode pegar ali com a mão e comer, porque são várias coisinhas que ele vai poder comer um pouquinho de cada coisa. Então, é uma característica legal para um libriano, né? Comer pequenas porções. Se for uma refeição em casa, ele vai querer fazer uma coisa bem chique, com várias opções. Então, ele traga
essa característica para dentro de casa também, né? Não fazer grandes refeições, de repente focar em pequenas refeições pontuais, assim, pequenas porções. Canapés são boas escolhas para eles, né? E, e eles também gostam bastante de doces, né? Gostam bastante de ter um chocolatinho, às vezes uma guloseima. Então, depois disso tudo, se eles ainda tiverem vontade de comer um doce, sempre optar por um chocolate 70% cacau ou mais. E isso ajuda bastante em toda a questão deles e mostra também o refinamento, né? Agora a gente vai falar então sobre o signo de Escorpião, que é um signo também bastante intenso, é um signo de pessoas muito inteligentes, muito determinadas, que têm uma percepção muito grande, são pessoas até, de certa forma, misteriosas, porque muitas vezes ela não fala muito o que ela sente, são pessoas engenhosas, que quando querem uma coisa, elas armam uma situação, mas elas até conseguirem, e elas geralmente conseguem. Às vezes isso acaba causando umas espécies de umas obsessões, né? Mas são pessoas também que sabem, de certa forma, lidar com os outros, sabem cuidar dos outros, né? São pessoas extremamente sexuais, né? Mas são pessoas explosivas, então elas podem estar aqui, de repente, do nada, elas podem, diante de uma certa situação, explodir e mudar totalmente o temperamento delas, se aquilo for pesado, elas não estiverem satisfeitas com aquilo. A carta do tarô que rege os escorpianos é a carta da morte. A carta da morte fala justamente sobre isso. Quando as coisas não estão bem, vamos terminar, vamos dar um fim. Ela não tem medo. A carta da morte fala para os escorpianos que eles não têm medo de mudanças radicais. Então, o que tiver que acontecer, ele muda mesmo sem o menor remorso, sem a menor culpa, muda mesmo de ideia, muda radicalmente a situação conforme ele achar que vale a pena para ele, né? Então, analisando por esse lado, o Everton, o escorpiano, na questão de dietas, você acha que ele consegue, por exemplo, fazer uma dieta radical, fazer uma reeducação alimentar radical, caso ele sinta necessário que é para ele isso? Então, ele vai fazer uma dieta totalmente restritiva. Se ele seguir, se ele tiver vontade, ele vai falar, não, eu não estou satisfeito com o meu corpo, eu quero mudar. E a partir de amanhã, ele vai fazer uma dieta de 500 calorias. E é isso que ele vai fazer e ele não está nem aí, né? Então, isso é um problema, né? A questão de restrição, a questão de dietas muito restritivas, essa dieta do tudo ou nada, né? Pode gerar um grande problema, que é o que a gente chama de efeito sanfona. Então, uma hora está no nada e aí depois volta para o tudo. Então, o nada, ela alcançou o objetivo dela, ela chegou lá no peso dela, tá tudo feliz, aí de repente ela tá no tudo. E aí é onde ela vai começar a reganhar peso, vai ficar até pior do que estava antes, né? Então, e aí fica esse carrossel, essa montanha russa de tudo, aí daqui a pouco, não quero, não estou satisfeito, nada. Então, esse é um problema que o escorpiano ele tem que começar a nivelar, né, essa alimentação. Uma dica é realmente trazer um pouco de equilíbrio para esse tudo ou nada, né? Ele não gosta, se não tiver a coisa feita de acordo com a forma que ele gosta que seja preparado, ele não vai nem comer, vai nem chegar perto, ele não vai querer nem olhar para a comida. Então, tentar trazer um pouquinho. Eu gosto que seja feito dessa forma. Por mais que você vá introduzir um alimento novo, tenta fazer da forma que você gosta e ver como que fica. De repente pode ficar legal e o escorpiano se apaixonar. De repente ele pode nem olhar para a comida e está tudo certo, né? Então achar um ponto de equilíbrio dentro disso daí é difícil, né? Mas é possível. E eu acho que o escorpiano ele tem a capacidade de chegar lá, só que ele tem que se nivelar, sempre se policiar para ele não exceder para cima e nem para baixo, né? Ele gosta muito de comida bem temperada, então é uma boa característica dele. Ele consegue fazer uma dieta, de repente, com coisas que seriam insossas, se ele temperar bem, fizer de uma forma que ele goste daquele alimento. Então, isso é bem, bem legal.
E ele tem uma característica muito parecida com o ariano, que é gostar bastante de comida apimentada. Eu sei porque a minha mãe é de Escorpião. Então, senta eu e ela na mesa para almoçar, e é eu passando o frasco de pimenta para ela e ela passando o frasco de pimenta para mim. Então, a gente se dá bem com isso. Ela fala até que não consegue fazer comida bem temperada que nem a minha, mas ela gosta. Então, tipo, menos mal, né? Pelo menos essa característica eu consegui superar. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que eu faço mesmo na cozinha que ela olha e fala, eu não quero comer, não tá feito do jeito que eu gosto, cruz credo. Então, tipo, são coisas um pouquinho complicadas assim para o escorpiano, né? E o escorpiano, por exemplo, eu conheço gente que, assim, se ele não gosta de carne, ou, sei lá, não gosta de frango, ele não come frango em nada, ele não prova, ele não chega perto do frango. Se ele pegar um geriça de frango, ou de peixe, ou de não sei o que, ele não come mesmo. Ele tem uma ligação até quase obsessiva, aquela coisa que eu falei. Ele não vai nem provar, nem ver se é gostoso. Ah, eu não gosto de frango? De repente, ele comeu um frango assado e não gostou, mas tem o frango, de repente, da coxinha. Ele não vai comer nem a coxinha, porque ele já viu que ele não gosta, ele não tem muito essa coisa, é uma obsessão. Não gosto de frango, não vou comer frango, né? Bem isso. Isso é uma coisa, uma característica deles mesmo. Não gosto disso. Às vezes nunca provou, nunca nem passou pela cabeça dele o sabor que tem aquilo. Mas ele colocou na cabeça que não gosta, ele não vai nem passar perto. E isso é um problema, porque de repente você pode trollar um amigo seu falando que um escorpiano chegar para ele e falar, olha, sabe aquela coxinha que você comeu? Ela tinha frango. E você odiar frango, você pode deixar a pessoa traumatizada, né? Ela vai ficar passando mal, ela vai querer vomitar e ela vai começar a ficar sintomática com muita coisa. Às vezes é só um efeito placebo, mas para ela, ela está comendo um negócio que ela não devia estar comendo. Agora a gente vai falar do signo de Sagitário. O signo de Sagitário é considerado um dos signos mais aventureiros do zodíaco. É o signo que gosta de conhecer coisas novas, culturas novas. São pessoas muito otimistas, pessoas idealistas, pessoas que odeiam também críticas, que dão um valor muito grande para a liberdade. Então, eles gostam também de conhecer coisas novas. Então, vamos dizer, Everton, primeiro eu vou falar sobre a carta, né? A carta a carta que rege os sagitarianos é a carta da temperança, que fala justamente sobre isso. Vai vivendo a vida dia a dia, com calma, sem pressa. O que tiver que acontecer, vai levar de leve as coisas, tem paciência para libertar as coisas. Então, eu acredito que na hora de comer também deve ser um momento que ele leva com tranquilidade, ele não leva tanto a comida na questão da pressa, né? Ele leva as coisas um pouco mais na hora certa, mas também eu acredito que o sagitariano gosta muito de novidades, de comidas exóticas. Eu estou errado ou não? Olha, sagitarianos, pensa numa galerinha difícil de acompanhar. É uma hora conhecendo um negócio e aí você nunca nem ouviu falar de um alimento, alguma coisa, eles já estão trazendo coisa nova. É bem difícil de acompanhar essa galera. Mas, em relação à alimentação deles, eles trazem muito dessa questão de novos alimentos, novas tendências, novas coisas. Será que essa combinação fica legal? Será que não fica? Isso é bem interessante por parte dele, né? O que às vezes pode levar eles para extremos, né? De tipo, nada interessar ele porque está tudo muito comum, ou tudo interessar ele porque está tudo novidade. Então isso pode gerar excessos de alimentação, então de repente eles podem se alimentar demais ou se alimentar de menos, porque não estão fazendo, não tem nada que realmente vai apetecer ele nesse sentido. O comer dele é um comer interessado, não é um comer pela necessidade de comer, né? Então, essa característica da comida ser interessante, muitas vezes pode dar alguns problemas, principalmente com alguns extremos. Então, ali, a magreza extrema por não estar
apetecendo, não ter nada de novidade, não ter nada de característica interessante. Obesidade, porque tudo é interessante, porque tudo dá vontade de comer, porque eu vou comer o prato inteiro, que eu vou comer uma montanha de comida, né? Às vezes o senso de exploração é tanto que, meu, eu vou comer logo, vamos sair, vamos conhecer, vamos ir atrás, né? Então esse é um grande problema. E essa característica é a mesma característica que a gente fala para todo mundo que tem aquele exagero. Dar aquela nivelada, não comer grandes refeições, tentar fazer pequenas refeições pontuais, né? Comer espaçadamente, para comer de forma consciente, né? Então, ficar atento às sensações do corpo, né? Não comer por comer, né? E sim comer porque está com fome, comer porque o corpo está precisando, comer nutrientes, né? Às vezes uma novidade pode ser que não tenha tantos nutrientes, né? Vou colocar um exemplo. Ah, não, eu fiquei sabendo que tem um leite novo aí na praça à base de, de, de semente de melão, né? Aí a pessoa vai tomar esse leite de semente de melão. De repente ela vai tomar esse leite a semana toda. Mas aonde ficou o cálcio da alimentação dessa pessoa? Ela está explorando um sabor novo, ela está tentando conhecer uma coisa nova, mas ela está ignorando uma necessidade que ela também tem, né? Então, antes de ela começar a conhecer coisas novas, ela tem que ficar atenta ao que ela realmente precisa manter, o mínimo, para depois ela conhecer essas outras coisas. Agora a gente vai falar do signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio são pessoas que são muito organizadas, pessoas que são ambiciosas, que são pessoas práticas. Ao mesmo tempo, são pessoas disciplinadas, elas não são aquelas pessoas que têm uma ambição desmedida, não. Elas planejam todos os passos que elas vão dar. São também pessoas conservadoras, que têm um padrão mental que eles seguem sempre, não ficam mudando muito de ideia com facilidade. Eles sempre estão buscando a aprovação do outro, a opinião do outro é algo importante para um capricorniano, mas também eles não suportam gente burra, não suportam coisas medíocres, coisas feitas de qualquer jeito. E também, às vezes, são pessoas inconstantes. E uma característica também importante do signo de Capricórnio é que são pessoas que têm uma libido muito alta. Então, a relação que eles têm, muitas vezes, com algumas coisas da vida, tem sempre algo a ver com o sexo, com a energia vital que vem dele, tá? Então, a carta que rege o signo de Capricórnio é a carta do diabo, que muita gente não gosta dessa carta, mas ela não tem nada a ver com o diabo que a gente conhece da Bíblia, por exemplo. Ele fala sobre os instintos do ser humano. O diabo fala sobre as vontades que o ser humano tem, que muitas vezes ele tem e não consegue dominar. Né? Ou algumas pessoas conseguem, outras não. Então, essas vontades falam muito alto na cabeça dele. Então, quando eu falo a pessoa é ambiciosa, é porque ela tem uma vontade muito grande de conseguir algo, que vai muito além só da parte racional, é uma parte instintiva dela. Então, ela quer ter uma boa posição social, aquilo não é só algo pensado, é algo que vem dela, por exemplo. E até mesmo com a relação com a comida. Eu imagino que um capricorniano tem uma relação com a comida que tem algo a ver até com certo prazer, não é ou não? Capricornianos, esses capricornianos que só trabalham, né? São aquelas pessoas que são os gerentes das empresas. Eles geralmente estão em uma posição de liderança, né? São bons líderes. Mas o capricorniano, ele traz essa característica principalmente para o ambiente que ele gosta, né, de estar comendo. Ele gosta de um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, nada daquela bagunça, né, algo que remete um pouco àquele encontro romântico, né? Então, principalmente quando ele está comendo, ele gosta de comer na presença de outras pessoas. Signo de Aquário. Signo de Aquário são pessoas muito individualistas, pessoas que têm uma opinião forte. São pessoas criativas, pessoas originais, são pessoas que onde chegam marcam pela sua diferença. São pessoas até muitas vezes consideradas excêntricas, mas são obstinadas, né?
e não tem apelo emocional nenhum, às vezes são até consideradas meio rebeldes. A carta do tarô que rege o signo, vou mostrar aqui que está brilhando aqui, vamos ver, é a carta da estrela para os aquarianos. A carta da estrela, ela fala muito sobre essa coisa de ter um pé na terra e um pé na água, olha só. O pé na terra é o pé na razão, o pé na água é o pé na emoção, a mocinha aqui. Então, são pessoas que transitam muito bem por esses dois lados. Né? Elas têm o lado emocional delas que flui legal, mas também tem o lado racional. Então, na hora que elas têm que falar alguma coisa pesada, forte, elas falam. Na hora que elas tiverem que te acarinhar, te dar uma palavra de incentivo, elas têm. Então, essa excentricidade que pode ser considerada por serem assim, que são pessoas que muitas vezes são incompreendidas, pode também estar presente na alimentação delas, seriam pessoas que também levam essa inovação, essa característica criativa e excêntrica para a comida que elas comem? Os aquarianos, eles são aqueles famosos revolucionários, né? Então, eles sempre estão procurando uma forma diferente de fazer as coisas, né? Então, eles são bem inovadores, eles procuram uma forma de mudar o mundo. E isso é uma característica bem interessante dos aquarianos. Eles querem fazer a diferença. Geralmente, essa busca por fazer a diferença acaba deixando eles consumindo poucas calorias ao longo do dia e fazendo eles optar por, de repente, comidas que não são tão interessantes, né? Que é o que a gente chama de junk food, né? Aquela comida que não tem um valor energético tão legal, não tem tantas vitaminas, não tem tantos minerais, e talvez isso pode trazer um problema na alimentação dele. É um signo extremamente legal por conta disso, né? Que eles realmente tão engajados, né? O engajamento é uma palavra que eu acho que é bem a cara dele, né? E uma dica para esses vegetarianos, veganos e pessoas que fazem esse tipo de alimentação é que tomar muito cuidado com os nutrientes, né? Ao mesmo tempo que você tem uma certa quantidade de nutrientes que vão aumentar, como as fibras, né? Principalmente se você tiver fontes legais de alimentação, ao mesmo tempo, alguns nutrientes que não são tão encontrados em produtos sem ser de origem animal, como, por exemplo, o cálcio, o ferro, esses podem estar em falta no seu organismo. Então, tomar bastante cuidado, né? Dar uma olhada bem a fundo aí na alimentação para equilibrar esses nutrientes. E agora, para encerrar, nós vamos para o signo de Peixes, que é o 12º signo do zodíaco. São pessoas extremamente sensíveis, pessoas generosas, mas pessoas também que têm um romantismo muito grande, são pessoas poéticas, que buscam sempre o lado onírico da vida, são pessoas paranormais, têm uma espiritualidade muito avançada, gostam de locais tranquilos, são pessoas muito espiritualizadas, né? E que gostam também, assim como os aquarianos, das causas coletivas, que gostam do bem-estar do próximo. A carta que rege os piscianos é a carta da Lua, porque a carta da Lua fala muito sobre gente sonhadora, gente que vive num mundo até da Lua mesmo, né? Um mundo que muitas vezes só existe na cabeça deles, é um mundo ideal. Então, na questão da alimentação, Everton, como que é para essas pessoas a relação com a comida? Elas veem a comida realmente como um alimento ou ela vai além? Sim. Essa é mais um daqueles signos que a gente tem que trazer o sexto sentido para dentro do prato, né? A intuição ali, ela vai muito além, né, do simplesmente do comer, né? A espiritualidade, a lembrança. Uma característica interessante para um pisciano é o se alimentar pelo prazer, né? Então, ter o prazer de se alimentar, pegar ali e ter a característica de um prato bem decorado, com várias texturas, vários sabores, vários aromas, que vai transgredir não, sei lá como que é, transcender ele, né? Vai Transcender isso. transcender ele para outros locais, isso. Vai transcender ele para outros locais, de repente a crocância de uma folha ali vai levar ele para um sítio. De repente, a textura de um queijo vai lembrar ele uma esponja que ele viu numa praia, né? Então,
isso é uma característica bem legal, que é o pisciniano ele ter essa mente que consegue transmitir ele para alguns lugares totalmente diferentes. Às vezes ele tem uma viagem ali na própria mesa, né? Então, o pisciniano ele é uma pessoa extremamente doce, uma pessoa excelente para você ter na mesa, para ter uma companhia para se alimentar, né? E ele gosta muito disso. Ele é um signo bem tranquilo em relação à alimentação. Eu não vejo tantos piscinianos assim com problemas assim loucamente assim em relação à comida. O que pode acontecer para alguns, não todos, é trazer uma característica de repente do álcool, né? O álcool de repente pode trazer aquela sensação de estar fora do corpo e fazer aquela transcendência, e isso pode vir a ser um problema para ele. Então, maneirar um pouquinho no álcool, né? De repente preferir um vinhozinho. É isso, gente. Vocês gostaram? As dicas que o nosso Everton aqui, o nosso nutricionista, chefe de cozinha, Everton Oliveira, que eu quero agradecer mais uma vez pela participação, pela boa vontade de estar aqui com a gente. Antes da gente encerrar, Everton, eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu trabalho, como que funciona o seu trabalho no dia a dia, como você auxilia as pessoas através das suas dicas de alimentação. Então, eu trabalho com nutrição, né? Vai fazer agora quase 8, 9 meses que eu estou trabalhando com nutrição. Com gastronomia, eu já trabalho um pouquinho mais de tempo, cerca de 13 anos ali de gastronomia. Então, o meu trabalho, eu costumo trazer uma característica de que tudo pode, nada é realmente proibido, né? Então, eu acredito que a proibição é uma palavra que não é muito forte, ela não deve existir em momento algum da vida, né? E essa proibição muitas vezes leva a um insucesso, né, de muitas coisas. Então, meu atendimento ele é um atendimento mais descontraído, ele é um atendimento bem próximo, onde eu tenho um contato com os meus pacientes. O próprio Henrique mesmo pode falar que toda semana eu estou mandando mensagem. Eu não me incomodo se de repente mandar milhares de mensagens perguntando, questionando, eu posso comer isso, eu achei tal coisa no meu freezer, né? Tudo bem, a gente consegue, a gente encaixa, a gente coloca, a gente consegue trazer tudo isso para dentro de uma alimentação de uma forma que o objetivo maior seja a saúde, né? Porque a nutrição ela não está aí como um escultor de corpos, isso vai vir como consequência, né? A nutrição ela está ali para a gente ajudar a pessoa a ter uma condição saudável, conseguir chegar nos 90 anos com toda a saúde do mundo, toda a vitalidade do mundo e estar bem feliz com isso, né? Porque eu acredito que ninguém tem que ser triste fazendo dieta, ninguém tem que ser triste se alimentando. Muito pelo contrário, a comida ela é um condutor de felicidade para muita gente e que assim seja, né? Posso falar por experiência própria porque comigo está dando resultado, gente. Eu comi um pastel de feira e eu consegui perder mais de 4 quilos em um pouco mais de um mês sem sofrer. Então, eu recomendo para vocês o trabalho do Everton. As redes sociais dele estão aparecendo aí no vídeo. Entre em contato com ele. Em breve, a gente vai fazer mais vídeos falando sobre outros assuntos, tá ok, Everton? Com certeza. Eu que agradeço aí o convite e a gente está à disposição aí, né? Caso a gente tenha algum outro tema, a gente conversar sobre. Tá certo. Muito obrigado. E você que está assistindo o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Dê o seu like, faça o seu comentário. Você concorda com o que eu e o Everton falamos sobre o seu signo? O espaço está aberto aí para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo aqui do canal Astro Z.